Os números do PIB espanhol chegaram ao nível anterior à crise de 2008. Mas o que esses dados positivos representam para o país e para a zona euro? Eu sou Jessica Walker e o nosso convidado de hoje é Vasileios Douzenes, da Europe Economics. Vasileios, o PIB espanhol tem crescido e no momento está a 0,9% ante o trimestre anterior, um aumento médio registrado durante os 14 anos que antecederam a crise econômica. Será que a recuperação espanhola finalmente conseguiu o impulso necessário? Vamos começar falando sobre a média para o período de 14 anos. Não podemos fazer comparações baseadas apenas nos dados trimestrais que temos. Para determinarmos esse impulso, precisamos analisar os níveis do PIB espanhol no passado recente. Quais são previsões, como os dados se comparam com essas previsões. E, finalmente, quais são os riscos que poderiam afetar esse impulso de recuperação. O PIB espanhol vem crescendo desde que atingiu suas recentes mínimas no início de 2013, que foram eliminadas após 2 anos de quedas consecutivas. O aumento foi mais considerável se comparado com outros países periféricos da União Europeia, como a Itália e a Grécia. Mas o que dizem as previsões? Considerando as previsões oficiais do FMI para a taxa de crescimento anual do PIB, notamos que a Espanha está em uma trajetória positiva e 2016 será um ano particularmente importante, uma vez que o aumento ante o ano anterior é estimado em cerca de 1,7%, em comparação com o 1,3% registrado em 2014. É importante lembrar que os 2 anos que antecederam esse período tiveram um crescimento negativo. Há mais dados recentes das previsões de inverno da Comissão Europeia, que são ainda mais otimistas. E estamos aguardando uma atualização dessas previsões no dia 5 de maio. Como referência, o crescimento do PIB ante o ano anterior, para 2015, foi estimado em cerca de 2,3% pela Comissão Europeia. Em se tratando de previsões do setor privado, a Ernst & Young estimulou um crescimento de 2,4% para 2015, um pouco mais alto do que a previsão da Comissão Europeia, e bem mais alto do que a previsão do FMI. O que isso quer dizer? O recente dado do PIB de 0,9% foi mais alto do que o 0,8% esperado pelos analistas, segundo uma pesquisa da Bloomberg. E isso definitivamente é uma surpresa positiva. Essa é a maior taxa de crescimento desde o final de 2007 e foi impulsionada principalmente por uma recuperação dos gastos domésticos. A notícia positiva também foi usada pelo primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, para substituir a previsão do crescimento do PIB espanhol para 2,9%, em comparação com os 2,4% anunciados em fevereiro. Isso mostra uma tendência de alta que foi afetada pelas últimas notícias. A atual taxa trimestral indica um aumento de 2,6% ante o ano anterior, o que torna o crescimento anual do PIB espanhol mais saudável quando comparamos com as taxas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Essa taxa também indica que estamos mais próximos à previsão de 2,4% da Ernst & Young. O programa de afrouxamento monetário também trouxe efeitos positivos, em função do programa de reforma estrutural que a Espanha precisa implementar. Será que existem fatores negativos que poderiam tornar a recuperação vulnerável? Sim, sempre há riscos. As eleições espanholas marcadas para o final de dezembro de 2015, por exemplo, podem afetar a estabilidade regulatória política e econômica, que é um importante fator de contribuição para o crescimento do PIB. A taxa de inflação espanhola atingiu 1% ante o mês anterior, um resultado bem acima do 0,36% previsto. Como isso afetará o restante da zona euro? A inflação espanhola, considerando o índice HICP, tem sido consistentemente negativa em comparação mensal, assim como a inflação grega nos últimos 4 meses para a zona euro. A Espanha tem tido deflação mais forte do que a zona euro, e isso é uma boa notícia. O IPC espanhol de 1% superou as expectativas. E considerando o HICP, o resultado também foi positivo, ficando a 0,7%. Os preços ao consumidor da zona euro caíram pelos últimos 4 meses. E seguindo outras reações, potencialmente ao programa de QE do BCE, os últimos dados de inflação para a zona euro
permanecem estagnados. Esse resultado esteve de acordo com a pesquisa da Bloomberg. Portanto, a inflação espanhola superou as expectativas e foi mais positiva do que na zona euro. Isso também pode ser considerado como um sinal positivo. A previsão do IPP francês foi um aumento de 0,4%. Entretanto, os dados divulgados na sexta-feira indicaram que o índice permaneceu quase inalterado a 0,1%. Será que isso é positivo, considerando que a economia francesa está aparentemente estável? O IPP aumentou a uma taxa substancialmente mais baixa em comparação com o aumento marginal anterior de 0,7%. Mas isso ainda é melhor do que a queda de 0,9% de 2 meses atrás. De qualquer forma, como mencionei anteriormente, os dados de um mês não são suficientes para chegarmos a conclusões significativas. Mas vamos tentar analisar as dinâmicas essenciais. Primeiramente, vamos falar sobre deflação boa e ruim, porque essa é a situação em que nos encontramos. Os números estão muito baixos e estavam negativos há 2 meses. É importante considerar o princípio de que a boa inflação sobe quando há um nível de incerteza na economia, permitindo que a atividade econômica positiva seja refletida em preços mais baixos, ao invés de salários mais altos. E isso é deflação. Por outro lado, o mais preocupante é que para uma economia abalada por incerteza e instabilidade, a deflação pode ser motivada pela demanda agregada mais baixa, o que poderia causar uma espiral negativa na economia. Ao analisar as informações da mais recente inflação, tanto ao consumidor quanto ao produtor, é preciso explorar os fatores mais importantes para se determinar se a deflação é boa ou ruim. O fator para o IPC francês foi o fato de que a maioria dos setores importantes estavam estáveis ou em crescimento. Entretanto, os preços na maioria dos setores importantes da indústria manufatureira subiram, com exceção dos transportes, que diminuíram ligeiramente. Isso deu sinais de que, apesar de os níveis do IPP terem permanecido próximos ao zero, não tivemos deflação ruim, uma vez que a falta de crescimento não foi causada por produtos industrializados, mas sim pelo setor de energia. Obrigada pela participação. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados para mais atualizações. Até mais!